nosso ministrador da noite, pastor Acácio. Esteja à vontade, pastor, para ministrar a palavra do Senhor. Amém? Com licença. Deixa eu colocar aqui para a gente poder. Graça e paz, irmãos. Amém. Uma honra estar aqui com os irmãos nessa noite e poder compartilhar a palavra do nosso Deus. Opa, meu irmão, obrigado. Jesus disse que aquele que serve um copo d'água, um pequenino, recebe um galardão no céu. Não pode anotar. Deuteronômio capítulo 31. Abra suas Bíblias. No livro de Deuteronômio, capítulo 31. É o quarto livro da Bíblia. Deuteronômio. É difícil falar esse nome, né? Alguns têm dificuldade. Deuteronômio, capítulo 31, os versos de 1 a 8, que diz assim: Moisés falou estas palavras a todo Israel. Ele disse: Hoje estou com 120 anos de idade, já não tenho forças para fazer o meu trabalho, e o Senhor me disse: Você não passará o Jordão. Os irmãos sabem por quê, né? Porque Deus mandou ele falar para a rocha. Primeiro ele falou para bater, depois ele falou para falar, e aí ele deu uma vacilada, bateu. Ele estava meio irritado. A irmã dele, o irmão dele, como perturbavam o Moisés, e ele bateu na rocha, desobedeceu ao Senhor. Então ele não entrou na terra, em Canaã. O Senhor, o Deus de vocês, passará diante de vocês. Ele, o Senhor Deus, destruirá as nações que estão diante de vocês, e vocês tomarão posse dela. Josué passará diante de vocês como o Senhor falou. O Senhor fará com estas nações o que fez com Seom e Og, reis dos amorreus, e com a terra deles que ele destruiu. Quando, pois, o Senhor entregou nas suas mãos esse povo, quando o Senhor entregar nas suas mãos esses povos que estão diante de vocês, façam com eles segundo o mandamento que ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Moisés chamou Josué e disse na presença de todo Israel: Josué, seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à frente, Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Amém? Depois, nos primeiros versos de Josué, é repetido essa mesma fala. Não te falei, Josué, ser forte e corajoso, né, para obedecer e aplicar toda a lei que você recebeu de Moisés. Tão somente ser forte e corajoso não temos, porque eu estou com você. Agora vamos para um outro verso, um outro texto, que é João capítulo 16, versículo 33. João 16, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, apenas o final do verso do capítulo 16, o verso 33. Há uma semelhança nesses dois contextos, tá? Quando Moisés entrega a liderança do povo de Israel a Josué,
para que ele entre na terra prometida, né? Aqui, lá no final do capítulo 13 de João, vocês vão só dar uma olhadinha lá rapidamente, só para os irmãos lembrar. Jesus ele anuncia que a hora dele é chegada, tá certo? A hora dele é chegada. Ele lava os pés dos discípulos. E aí o capítulo 14, os discípulos se mostram amedrontados, inseguros, com medo, porque Jesus os deixaria por 3 dias, enquanto ele seria morto, sepultado e ressuscitaria. E os discípulos ficaram apavorados. E Jesus ele disse, olha, no início do capítulo 14 de João, não se turbe o coração de vocês, não fiquem preocupados, não fiquem com medo, não fiquem amedrontados. Creia em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou ter dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, eu vou voltar. Ele não está falando aqui, nesse contexto, de que ele ia para o céu e preparar o céu. O céu já estava preparado, ele veio de lá, o céu já estava preparado, está preparado desde a eternidade. Ele ia preparar o seu corpo, que iria passar pela transformação e voltaria glorificado na ressurreição, para estar com eles. E todo o teor do ensino de Jesus, aqui no capítulo 14 de João, ele promete o Consolador: vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar só, o Pai vai mandar o Consolador que vai estar com vocês. No capítulo 15 de João ele fala, olha, o meu Pai, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor, todo aquele que permanecer em mim, ele vai dar fruto, ele vai ser autenticado como meu discípulo. Permaneçam em mim, a coisa vai dar certo, tá? O segredo é, permaneçam em mim. Capítulo 16, então ele começa ainda reafirmando a obra do Espírito Santo, e fazendo uma aplicação muito interessante, né, que ele diz que ele faz uma ilustração com a mulher grávida, né, que sente as dores do parto quando dá a luz, mas depois que o filho nasce, né, é aquela coisa maravilhosa, esquece a dor do parto e segue a vida, né? E aí ele conclui então o capítulo 16 exatamente com essa fala: falei estas coisas anteriores, obviamente, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo, no mundo de lá de cá da eternidade, do lado de cá, que é o que nós vivemos agora, vocês terão aflições, tá? Mas tenham coragem. Tenham coragem. Eu venci o mundo. Amém. Tá? Eu vejo aqui uma semelhança nesses dois contextos lá de Josué assumindo a liderança, tá? Precisando de força e coragem para permanecer fiel à palavra que Moisés recebeu e passou para ele, tá? E Jesus aqui no seu momento final de presença entre nós no mundo, né? Porque depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e fez aquela oração do João 17, né? Glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti, né? Estava finalizando ali o seu ministério terreno e passando então o comando para os seus discípulos, né, que se tornariam apóstolos em seguida. Meus irmãos, o que é que nós temos aí nessas duas passagens? Nós temos uma palavra em comum aí, e essa palavra eu quero explorar nessa noite. Ela não aparece grafada, né, com a palavra como está em português, até porque essa palavra ela tem origem latina, ou no latim melhor, que é a palavra resiliência. É uma palavra nova, inclusive para mim ela é relativamente nova, né? No nosso vocabulário, no nosso português, a palavra resiliência, ela é igual a essa palavra traduzida no grego, tarseó, que é coragem, força e coragem, tá? A resiliência, essa palavra de origem latim, como eu falei, ela é formada por um prefixo ré, que é para trás, né? E liência para frente, tá? Ou saliente para frente, né? Inclusive lá no Nordeste a gente falava que o menino era saliente, era para frente, não menino para frente, era saliente. E a física é quem primeiro fez uso dessa palavra
né, para dizer que um material resiliente é aquele material que depois de sofrer algum impacto, ele volta à sua condição normal. A mola, por exemplo, a mola de um carro, ou qualquer outro tipo de mola, depois que ela sofre uma pressão, ela volta ao seu estado normal. E a resiliência, então, esse sentido da resiliência aplica-se, inclusive, no contexto espiritual, no contexto bíblico-teológico. Porque todos os homens de Deus, e aqui eu posso citar, por exemplo, José, foi esse homem resiliente, Noé foi um homem resiliente, que depois de sofrer tantos impactos, eles voltam à condição normal e ainda melhor. José no Egito, a Daniel e os seus amigos, Jó, o que dizer de Jó? Quanta resiliência em Jó, para sofrer o que sofreu. Davi, Jeremias, quanta resiliência em Jeremias. Paulo, os apóstolos, Pedro, aquela lista ali de Hebreus capítulo 11, todos, homens e mulheres, foram resilientes. Até me chama a atenção Agar, como ela foi resiliente na defesa de Ismael, abandonada, provocada, por Sara, mas é uma mulher ali determinada, resiliente. Esther, Ruth, mulheres valentes nas Escrituras que desenvolveram esse atributo divino. E aí eu quero trabalhar com os irmãos aqui nessa noite com essa ideia de que a resiliência, ela é um atributo divino acessível a todo ser humano que almeja superar as adversidades da vida. E o que não nos falta, meus irmãos, e a gente precisa ser honesto e não levar a vida no faz de conta, é que a vida, ela é cheia de adversidades, coisas tolas, como eu imagino o que aconteceu com Luciana, desses patinetes azul, foi? Sim. Já não ando mais, nunca andei. Uma dica aqui para vocês: quanto menor a roda, quanto menor a rodinha, mais vulnerável é, Quanto menor a rodinha, por exemplo, um patinete, você anda lá, você já cai entendeu? Porque a rodinha é pequena. Quanto menor a rodinha, evita, foge, que é laço, entendeu? A roda maior, você se equilibra mais e tal, tá bom? Então, meus irmãos, a resiliência é esse atributo divino, acessível a todo ser humano, para enfrentar as adversidades da vida. A gente precisa desse atributo divino para dar a volta por cima, sacudir a poeira e dar a volta por cima, tá certo? Eu quero responder nessa breve reflexão o que é resiliência. Eu já respondi. O que torna alguém resiliente e para que serve a resiliência. Eu ainda quero explorar a resiliência dentro do contexto bíblico e teológico. Para mim, o que Deus fez, ou melhor, a síntese da teologia bíblica, ela expressa bem essa ideia de resiliência. Por exemplo, Deus criou o universo, criou todas as coisas perfeitas, inclusive a mim e a você. Deus criou tudo bom, bonito e perfeito, agradável. Tudo que Deus fez é bom. Só que o que acontece? Veio a intervenção do pecado. O pecado degenera, o pecado altera, o pecado descaracteriza os princípios e valores humanos, torna o ser humano alguns monstros, tá certo? Autodestrutivos, tá certo? E causa essa bagunça toda, o que exige de nós então uma restauração, uma regeneração. E aí é quando Cristo entra na história, e Deus nunca nos abandonou, nem as gerações passadas, e nem a essa, e muito menos as que virão, porque Deus, ele não desiste, ele é resiliente, e ele nos dá a restauração, ele nos dá a redenção dos nossos pecados. Os irmãos entendem isso? Que em Cristo nós somos redimidos, os nossos pecados são anulados,
E nós passamos a ser trabalhados por Deus para nos tornarmos exatamente semelhantes a Jesus, lá na origem, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Jesus, por Jesus. Foi Ele que criou todas as coisas. Ele estava no princípio com Deus. João capítulo 1, versículo de 1 a 4. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Inclusive eu e você, o Salmo 139 é uma maravilha, que revela a criação de Deus e a presciência dele, de saber que os nossos dias foram escritos e determinados antes mesmo da gente existir. E aí você vai para Efésios capítulo 1, né? Ele nos escolheu dele antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo. Então assim, quando a gente olha para as Escrituras, ela é cheia de resiliência, de Deus agindo a nosso favor, né? Para nos restaurar e nos tornarmos semelhantes a Jesus, né? Então, o que é resiliência? Resiliência, então, é essa capacidade de um material tornar a forma original após sofrer um impacto, e na perspectiva espiritual é a capacidade de uma pessoa se renovar, restaurar após ter sofrido impactos da vida. Quem passou por um luto, irmã Márcia, recentemente, quem passa por dores e sofrimentos e, enfim, desemprego, a visita de um cunhado em casa, da sogra, quem passa por esses dissabores, né? De uma conta que apareceu de repente, não estava planejada, enfim, de uma situação, né, desconfortável em casa, você precisa dessa resiliência. Ela é possível, ela nos é dada, é um atributo de Deus. Então, respondi a primeira pergunta: como se tornar resiliente então? A resiliência, ela de um material, por exemplo, ela é a soma de alguns fatores. Por exemplo, o aço, ele é um ferro, que aí ele vai recebendo aditivos ali, químicos e tal, então ele vai ficando mais resistente. A resiliência, por exemplo, na natureza, você faz uma adubação numa planta que está meio querendo morrer, e ela vive. Tá certo? Você reconstitui a natureza, você limpa, tal, dá um jeito ali, um animal. Então você vai misturando alguns materiais e aquilo ali, o resultado então é uma resiliência. O material fica resiliente e volta igual ou até melhor. E nas Escrituras, né, na vida espiritual, o que é que nos torna resiliente? O segredo está no João 16:33. O que Jesus disse? Falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. O primeiro fator que contribui comigo para que eu me torne resiliente é a paz. Tá certo? É a paz. A paz, não a paz que o mundo dá, tá? Mas a paz que Jesus nos dá, é a paz dele, que ele falou: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu dou para vocês. Agora, a paz de Jesus era muito diferente da nossa, tá certo? Tudo bem, eu fico imaginando, rapaz, se Jesus dirigisse na Dutra, atrasado, se ele ficasse andando aqui nos bairros de São José dos Campos procurando um lugar para estacionar, e depois de estacionar passa 5 minutos, recebe a multa porque estacionou, entendeu? Como é que ele lidaria com isso, né? Obviamente que ele lidou com situações muito piores, tá? E ele manteve um estado, uma condição de paz, assim, que a turma queria matar ele por conta disso. Tá certo? E essa paz que ele nos dá, o autocontrole, o controle do Espírito, né? O Espírito Santo que nos é dado, o domínio próprio. Então a gente precisa, e aí ele fala: olha, cola em mim, fica comigo, tá?
E ele começa dizendo isso lá no capítulo 15, aquele que permanecer em mim, eu vou limpar, eu vou trabalhar para tornar semelhante a mim. O grande mandamento bíblico, muitas vezes mal falado ou pouco citado, é que o propósito é nos tornarmos semelhantes a Jesus. E isso é possível, não por nós mesmos, mas por Ele. E é meio que natural, porque foi Ele que nos criou, Ele que nos pastoreia, Ele que deu a vida dele por nós. E a nossa fé exercitada, como foi falado desde do início aqui, a nossa fé exercitada, uma fé simples, crendo na direção de Deus, crendo no que Ele fez por nós, crendo no que Ele é. Isso no nosso dia a dia, meus irmãos, é o que nos sustenta, é o que nos faz ser o que nós somos e que devemos ser, cada vez mais semelhantes a Jesus, enfrentando esse mundo mal, caído, que jaz no maligno, de cabeça erguida, cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor. Hoje cedo eu estive aqui em São José dos Campos, no culto de aniversário pelos 258 anos de São José dos Campos. A Vila de São José foi organizada no dia 27 de julho de 1767. Eu nasci 200 anos depois, exatamente no mesmo ano, 1967, né? Só que 200 anos antes a cidade de São José já tinha sido organizada. E a cidade de São José dos Campos, aqui puxando brasa para a sardinha, ela foi eleita a cidade, existe uma avaliação feita pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é vinculada à ISO. A ISO é uma organização não governamental que estabelece as normas, os padrões internacionais. E a cidade de São José dos Campos, por 3 anos, isso é motivo de orgulho para você que é joséense, para você que mora em São José dos Campos, por 3 anos, a cidade de São José dos Campos ela foi eleita, né, baseado na ISO 37.122, como uma cidade inteligente, sustentável e resiliente. Então a cidade de São José dos Campos ela tem essa certificação já por 3 anos como a melhor, como uma cidade mais sustentável, como uma cidade mais inteligente e como uma cidade resiliente. Isso é uma certificação internacional. Então assim, é um privilégio muito grande para quem vive em São José dos Campos, né? Isso aqui é um pente fino, porque a ISO, os padrões da ISO e também da ABNT, meu irmão, para você conseguir uma certificação dessa, você tem que estar muito, mas muito correto, tá certo? Então a certificação de resiliência, eu vou estudar, eu já estudei muito sobre isso, mas quero estudar mais, essa questão da resiliência espiritual, tá certo? O ISO é o sangue de Jesus, entendeu? O ISO é a cruz de Cristo. Ninguém é resiliente sem passar pela cruz. Ninguém é resiliente sem passar pelo que Jesus passou. Obviamente que ele não vai passar exatamente o que ele passou por nós, para ele não passar pelo que ele passou. Mas nós não teremos aprovação, nós não teremos a certificação de pessoas resilientes se não nos tornarmos semelhantes a Jesus. E por fim, para que serve a resiliência? Porque não basta a gente entender o que é resiliência, ou a entender como é que nos tornamos resilientes. Nós precisamos entender para que serve. E está aí no verso 16, no verso 33 de João 16. Eu vos dei a paz, né? Falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas sejam resilientes. Aí o finalzinho aí, a cereja do bolo é: eu venci o mundo. Então, qual que é o resultado? Para que serve a resiliência? Para tornar uma pessoa vencedora. Simples assim. Para tornar uma pessoa campeã, para tornar a pessoa número 1.
Hoje, meus irmãos, essa palavra ela está sendo muito explorada pela psicologia e pelos coaching, né? Porque as empresas elas procuram pessoas que sejam resilientes, pessoas que sejam capazes de resolver problemas, pessoas que sejam capazes de enfrentar as provocações. Por exemplo, numa loja de atendimento, as pessoas são constantemente provocadas ali, desrespeitadas. Os funcionários, enfim, no geral, nós estamos sendo confrontados o tempo todo. Então, a pessoa ela precisa exercer resiliência, ou seja, olha, esquece, vamos seguir em frente, toca a vida, entendeu? Então, a resiliência ela está sempre sendo usada. E o resiliente, meus irmãos, o resiliente é aquele que permanece de pé. E aí, por exemplo, quando a gente vai para Efésios capítulo 6, Paulo ele recomenda lá no capítulo, no Efésios, vamos lá para Efésios capítulo 6, estamos lá pertinho, tá? Só passa algumas páginas, eu já estou concluindo. Efésios capítulo 6, o versículo 10 do capítulo 6, Paulo ele está concluindo aí, no quanto ao mais, né? Uma conjunção conclusiva, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, tá? Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável. Elias, ele venceu os profetas de Baal, mas o homem depois caiu na depressão e se afundou lá na caverna, e, entendeu? Jonas calou o Nínive se converte, e depois o Jonas fica deprimido, sei lá, borocochô, né? Enfim, a recomendação é que a resiliência, melhor, o indicativo é que a resiliência, depois de ter vencido tudo, você permanece inabalável. Jesus, ele vence tudo e permanece inabalável, tá? Mas como é que nós fazemos isso? Obviamente, Paulo ele está dando aqui essas instruções, e a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, na verdade, se refere diretamente à pessoa de Cristo. Ali a couraça da justiça, o cinto da verdade, a espada, tudo são referências do profeta Isaías apontando para Jesus. Então a armadura de Deus é Jesus, tá certo? Não é você pôr um uniforme de um soldado romano, embora pareça aqui ser um soldado, as vestes de um soldado romano, mas não, o que Paulo está citando aqui é Isaías, tá certo? Ele está citando Isaías, que está citando Jesus. Na época não tinha romanos, tá? Então, a armadura de Deus é Jesus. Então, a resiliência, ela é esse atributo divino, acessível a todo ser humano, que almeja superar as adversidades da vida, porque o resiliente, ele não desiste nunca. Nós não somos dos que retrocedem, diz o autor, o escritor da carta aos Hebreus. Nós não retrocedemos nas nossas convicções, na nossa fé, na nossa esperança, no nosso amor, na nossa confissão de fé na pessoa bendita de Jesus. Nós não retrocedemos. Ele faz uso de todos os atributos divinos para ser o que Deus quer que ele seja. Alguém vitorioso sobre a vida e a morte, semelhantes a Jesus. Nós nos identificamos com Cristo quando nós, no batismo, morremos para o mundo, ressuscitamos. Nós nos tornamos semelhantes a Jesus quando comemos do pão e bebemos do cálice, anunciando a sua morte até que ele venha, porque nós nos misturamos com ele ali no seu corpo e no seu sangue. Então nós temos naturalmente, pela nossa confissão de fé e pela nossa prática de vida devocional, pessoal, relacional, diária com o Senhor, nós vamos nos tornando, nos transformando. Ele vai nos transformando de glória em glória até o ressoar da última trombeta. Agora,
as adversidades que nos acontecem, e aí eu não posso deixar de citar, né, Tiago capítulo 1, os versos 2 em diante, tem de motivo de alegria o passar por várias provação. Então mesmo a gente precisa ter, por mais que a gente não goste, mas a gente precisa ter uma relação, um passo à frente das adversidades que nos vêm, entende? Porque do contrário a gente vai ficar refém da indústria farmacêutica, vai ficar refém dos conselheiros e espertalhões, a gente vai ficar refém daqueles que vendem a religiosidade, tá certo? A gente vai ficar refém de todo um sistema que quer nos tornar, que nos faz, então, massa de manobra, que explora a gente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, tá certo? Então, Jesus ele falou, nesse mundo vocês não vão ter moleza, não vai ter vida fácil. Eu não tive, papai não deixou, não aliviou para mim não, e olha que ele, pai, se possível, passa de mim esse cálice, quebra essa, não vai dar, eu estou com você, não vou te abandonar. A gente quer que o Senhor mima um menino para você ver como é que ele vai ficar. Deus não nos mima não, tá, gente? Por favor, Deus não mima os seus filhos. Deus não tem filho mimado. Ele tem filhos resilientes. Tá? Sejamos resilientes. Que essa igreja seja resiliente. Eu tenho acompanhado o pastor Gilson, os projetos dos irmãos, estou muito assim, empolgado mesmo, quero estar aqui, quero incentivar os irmãos nessas conquistas. A gente tem orado às quintas-feiras pela conquista do terreno, ou muda daqui, enfim, né? Vamos virar, vamos ampliar, vamos crescer, vamos, né? Porque aqui são vidas preciosas, uma história bonita, tá certo? Que não pode ficar aqui na rua Tuiuti, né? Aqui escondidinha, né? Porque realmente aqui é só para quem sabe, né? Para achar aqui. E essa luta, né, por espaço, né, e etc e tal. Então o Senhor há de abençoar os irmãos, com certeza. Não tenho dúvida quanto a isso, tá bom? Então oro para que os irmãos continuem com essa resiliência firme e forte, enfrentando as lutas aí e conquistando para a glória do Senhor, testemunhando do Evangelho aqui nesse pedaço da cidade de São José dos Campos. Quero fazer antes da oração final, fazer aqui um convite para os irmãos, um convite especial. Esse ano, a nossa denominação Igreja Cristã Evangélica do Brasil, ela celebra 124 anos. Ela foi organizada em 1901. E todos os anos nós temos um tradicional encontro das igrejas. Tá? Um sábado, o dia todo. Não sei se os irmãos já participaram, alguém já participou, amém? Esse ano vai ser lá na ADC da Embraer. Tá? Ali em frente ao Cajuru, descendo ali para o Cajuru, né, e tal. Não segue reto para ir para a praia não, tá? Quando você descer ali, você entra à direita ali, no clube da Embraer, tá? Conseguimos lá com a intervenção do Senhor, um daqueles salões bonitos lá, bacana. É na Tamoios? Na Tamoios, é isso aí. Pronto. Deixa eu ver se eu acerto. Você só vai assim na Tamoios, aí tem uma entrada para cá e uma Isso pra mesmo. cá. É nessa daqui, né? Nessa daqui, pronto. Ele vai guiar o vô e a avó para lá. Dia 23, agenda essa data, dia 23 de agosto agora, tá bom? O dia todo, nós teremos um culto lá de celebração ao Senhor pelos 124 anos da denominação, e depois passamos o dia ali, tem as barracas, né? Esse ano todo o recurso, né, adquirido pelas barracas, almoço, pastel e tal, vai ser revestido para o projeto Ribeirinho, tá? Esse é um acordo que a gente tem lá, inclusive com o pessoal da Embraer. Em novembro, no final de novembro, nós vamos fazer uma incursão missionária na comunidade ribeirinha do Arapapuzim, no Pará. Tá? Vamos fazer investimentos lá na casa do missionário, na igreja que tem lá dentro da comunidade,
né, fazer uma ação missionária lá, entre o dia 24 de novembro e 1º de dezembro, tá? Então, todo o recurso arrecadado, a gente vai fazer esse investimento lá em benefício dessa comunidade que está sendo alcançada pelo Evangelho. Já temos uma igreja ali plantada, né, temos um missionário ali, né, mas ele mora numa palafita e a gente vai dar uma geral na palafita. Foi inclusive a gente que fez ajudamos a fazer melhor como região há 3 anos atrás. Ore por isso também e nos encontramos, se Deus quiser, no dia 23 de agosto. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, que nos revela, Senhor, a Tua vontade boa e perfeita e agradável sempre, a Tua palavra que nos exorta, nos ensina, nos admoesta a vivermos, ó Deus, resilientes, semelhantes a Jesus, enfrentando, ó Deus, os dilemas da vida, mas sempre unidos a Cristo, cheios da paz do Senhor Jesus, tendo entendimento, tendo, ó Deus, o Espírito Santo e o fruto do Espírito sobre nós, para nos tornarmos, ó Deus, vencedores, e mais do que vencedores, segundo a Tua palavra aos Romanos, em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor continue com o Teu povo aqui na Rua Tuiuti, com o Teu povo, ó Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Tenhamos uma boa noite, uma boa semana na paz do Senhor Jesus.